Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar outros dois tipos de flip-flop amplamente utilizados em circuitos digitais, que são o flip-flop JK e o flip-flop T. Então muito bem, o flip-flop JK e o flip-flop T ele pode ser construído a partir do flip-flop D, que foi visto na aula passada. Então, começando pelo flip-flop JK. O flip-flop JK é aquele que possui duas entradas, a entrada J e a entrada K. Neste caso, as entradas J e K elas vão controlar qual é o estado que está armazenado dentro do meu flip-flop JK. Dependendo das condições das minhas entradas J e K, eu posso ter quatro ações possíveis para meu flip-flop JK. A primeira ação é a ação de setar. Isso quer dizer o quê? Eu faço com que minha saída Q vá para nível lógico alto. Ou seja, o próximo estado a ser armazenado no flip-flop JK é nível lógico alto. Eu posso resetar meu flip-flop JK, fazendo com que minha saída Q vá para nível lógico baixo. Eu posso manter o estado armazenado no meu flip-flop JK. Neste caso, eu não altero o valor da minha saída Q, eu mantenho ela, ou seja, eu mantenho o valor armazenado no meu flip-flop JK. E por fim, eu posso complementar o estado armazenado no meu flip-flop JK. Ou seja, se o estado no flip-flop JK armazenado atualmente é nível lógico alto, ele se torna nível lógico baixo. E se o estado que está armazenado no flip-flop JK é nível lógico baixo, ele se torna nível lógico alto. Ou seja, eu complemento o valor da minha saída aqui. Então, como é que eu posso construir um flip-flop JK a partir de um flip-flop D? Aí no slide temos o diagrama de construção de um flip-flop JK a partir de um flip-flop D. Nada mais é do que pegar a minha entrada D e construir este circuitozinho combinacional que tem como entradas J e K. No caso, verifique que eu utilizo um flip-flop D, em que a entrada D é igual a J Q negado ou K negado Q. Então, eu pego a minha entrada Q, ligo numa porta lógica I com K negado e pego a minha entrada Q negado e ligo na porta lógica I junto com J. E depois somo esses dois termos na porta lógica O para gerar a minha entrada D. Este dispositivo, que tem entradas J e K e saída Q e Q negado, é justamente o meu flip-flop JK. Então vamos analisar o princípio de funcionamento desse flip-flop JK, analisando as possíveis condições para J e para K, verificando como vai se comportar a minha saída Q. Sempre lembrando que para isso eu preciso saber como funciona aqui meu flip-flop tipo D. Então vamos começar a análise pela situação em que J é igual a 1 e K é igual a 0. Nós temos a nossa expressão para a entrada D, J, Q negado ou K negado Q. Eu vou substituir J por 1 e K por 0. Vai ficar 1 e Q negado ou 0 negado Q. 1 e Q negado é Q negado, 0 negado é 1 e Q fica Q. Q negado ou Q é justamente 1. Então a minha entrada D vai ser igual a 1. Quando acontecer a borda de subida do clock, a minha entrada D vai ser transferida para a minha saída Q. Então, neste caso, a minha saída Q vai para 1, visto que minha entrada D do meu flip-flop D é igual a 1. E sempre lembrando que no flip-flop D, quando acontecem as bordas do clock, o valor da minha entrada D é transferido para a minha saída Q. Sempre lembrando, somente nas bordas do clock, ou de subida ou de descida. Vamos agora analisar quando J for igual a 0 e K for igual a 1. Então, eu tenho uma expressão para D, vou substituir J por 0, K por 1. Vai ficar essa expressão. 0 e Q negado ou 1 negado Q. 0 e Q negado é 0. 1 negado vira 0 e Q vira 0 também. 0 ou 0 é igual a 0. Então, minha entrada D é igual a 0. Quando acontecer a borda do clock, a minha entrada D é transferido para a minha saída Q. Então, a minha saída Q vai para 0, dado que minha entrada D é igual a 0. Ou seja, eu faço o reset no meu flip-flop JK. Vamos agora analisar quando J foi igual a 0 e K foi igual a 0. Neste caso, vamos substituir
J por 0 e K por 0. Vai ficar 0 e Q negado ou 0 negado e Q. Isso aqui é igual a 0 e isso aqui, esse segundo termo, é igual a Q. Então vai ficar 0 ou Q, logo a minha entrada D do meu flip-flop D vai ser igual a Q. Quando acontecer a volta e subida do clock, o valor de Q é transferido para a saída. Como nesse caso, o valor da saída é transferido de novo para a saída, ou seja, eu carrego o flip-flop D novamente com o mesmo valor que estava anteriormente, eu mantenho o estado. Então, neste caso, o próximo valor armazenado é igual ao valor atual, ou seja, eu mantenho o estado. Vamos agora analisar quando J for igual a 1 e K for igual a 1. Neste caso, substituindo a expressão para D, eu vou encontrar que D é igual a Q negado. Então, o que vai acontecer? Quando acontecer a borda do clock, o valor da minha entrada, D, vai ser transferido para a minha saída Q. Como o valor da minha entrada D é igual a Q negado, eu carrego na minha saída o valor de Q negado. Ou seja, eu complemento o estado atual do meu flip-flop. Então, quando J for igual a 1 e K for igual a 1, eu complemento o estado armazenado no meu flip-flop. Então, resumidamente, nós temos essa tabela de transição de estados. Verifique que nesse caso eu não estou colocando a entrada de clock, porque eu já sei que, por se tratar de flip-flop, essas transições só acontecem nas bordas de subida ou borda de descida. Então, quando J for igual a 0 e K for igual a 0, eu mantenho o estado. Quando J for igual a 0 e K for igual a 1, eu reseto. Quando J for igual a 1 e K for igual a 0, eu seto o meu flip-flop. E quando J for igual a 1 e K for igual a 1, eu complemento. Verifique que o flip-flop JK é muito parecido com o LET SR. Quais são as diferenças? Primeiro, o flip-flop JK ele é sensível às bordas do sinal de clock, enquanto o LET SR controlado é sensível aos níveis. E no flip-flop JK eu não tenho aquela condição indesejada, que quando as duas entradas são iguais a 1. Neste caso, no flip-flop JK, quando as duas entradas são iguais a 1, eu complemento o estado que está armazenado no meu flip-flop. Então, este diagrama de circuito, evidentemente que você não vai desenhar toda vez que for precisar de um flip-flop JK, nós podemos desenhar esta pequena caixinha, em que eu tenho a entrada J, a entrada K, o meu sinal de clock, sempre lembrando que o triângulozinho indica que ele é sensível à borda. Como eu não tenho um círculozinho, ele é sensível à borda de subida, eu tenho a minha saída Q e minha saída Q negado. Outro tipo de flip-flop é o flip-flop tipo T. O flip-flop tipo T ele pode ser construído a partir de um flip-flop JK. Fazendo o quê? Pegando as duas entradas, J e K, e ligando em uma entrada em comum que a gente chama entrada T. Então, esta ligação aqui é a ligação do flip-flop T. Pode ser entendida aqui como uma caixinha em que eu tenho minha entrada T, minha entrada de clock, que é sensível à borda de subida neste caso, a minha saída Q e minha saída Q negado. Vamos verificar como esse flip-flop tipo T ele vai funcionar. Neste caso, eu só tenho duas situações possíveis, que é T igual a 0 e T igual a 1. Quando T for igual a 0, a minha entrada J é igual à minha entrada K, que é igual a 0. Analisando a tabela de funcionamento do flip-flop JK, a gente viu que quando J for igual a 0 e K for igual a 0, eu mantenho o estado armazenado no flip-flop. Então, quando T for igual a 0, eu mantenho o estado armazenado no flip-flop. Quando T for igual a 1, o que vai acontecer? J igual a 1 e K igual a 1. Então, analisando a tabela de funcionamento lá do flip-flop JK, a gente viu que quando J for igual a 1 e K for igual a 1, eu complemento o estado armazenado dentro do flip-flop. Então, o próximo estado a ser armazenado vai ser o estado atual complementado. Ou seja, se o estado atual é 1, ele vira 0. Se ele é 0, ele vira 1. Então, quando T for igual a 1, eu faço a operação de complementar. Então, o flip-flop tipo T ele só tem duas operações possíveis. Ou ele mantém, ou ele complementa o estado armazenado. Então, eu tenho a seguinte tabela de transição de estados. Novamente, não indicamos aí o sinal de clock, porque nós já sabemos que, por se tratar de um flip-flop, ele é sensível à borda do sinal do clock. Então, quando T for igual a 0, eu mantenho o estado, ou seja, Q mais é igual a Q. E quando T for igual a 1, eu complemento o estado, ou seja, Q mais é igual a
Q negado. O flip-flop JK ele é muito utilizado tanto para projeto como para análise de máquinas de estado, embora que usualmente prefira-se utilizar flip-flops tipo D. Por sua vez, o flip-flop tipo T é muito utilizado principalmente em circuitos contadores. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje, nós vimos o flip-flop JK e o flip-flop T, que são outros dois tipos de flip-flop que podem ser construídos a partir do flip-flop D. Na próxima aula, nós vamos estudar as entradas assíncronas que existem em flip-flops. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.